Olá pessoal, estamos aqui com o nosso curso de Informática Básica, mais uma etapa, meu nome é Rony, agora nós estamos passando para as chamadas apresentações eletrônicas. O que seriam apresentações eletrônicas? É basicamente o que vocês estão vendo agora. Essa parte visual, tirando o meu rosto aparecendo ali no canto, tirando a minha fala, tirando tudo que faz parte dessa montagem do vídeo, é esse texto que vocês estão vendo com essa aparência, isso é uma apresentação eletrônica. Então, às vezes, é comum que sejam utilizados esse tipo de material para trabalhos. Ah, mas que tipo de trabalho? Então, normalmente, o pessoal que apresenta a palestra exibe uma apresentação eletrônica. Às vezes, um trabalho de graduação que vai ser apresentado para uma banca no final de um curso também utiliza um slide como base. Aulas como essa que vocês estão vendo utilizam slides como base. Por quê? Porque são conteúdos com uma aparência boa, tá? Onde você consegue passar o essencial, trazer o que você quer de tópicos que você vai trabalhar. E o principal, serve também de apoio para quem está fazendo a palestra, para quem está apresentando o trabalho, para quem está dando uma aula, de quais são os conteúdos que ele tem que ir na sequência apresentando. Porque às vezes se ele não tiver nada de material assim, caso ele não tenha aquele domínio do conteúdo, pode ser que ele chegue um momento da aula que eu não lembro o que eu tinha que falar agora. E aí complica um pouco, porque a pessoa pode ser que ela tenha ali a noção e volte rapidinho para o eixo e continue a sequência, mas tem gente que se perde e daí acabou. Aí não vai mais, aí não vai nem ter mais aula, não vai ter palestra, não vai ter mais nada. Então realmente a apresentação ela tem essa ideia essencial de servir de um guia, não é o conteúdo todo, tá? Se tem um tipo de apresentação eletrônica que tem muito pouco valor, é quando tudo que vai ser falado está escrito no slide. Então, a função da pessoa que está ali falando não é muito grande, porque ela basicamente só está lendo o que está escrito no slide. Então, realmente poderia ser só encaminhado o slide e estava pronto, estava dada a aula. Então, na verdade, não. O slide é só um guia e a pessoa vai complementando. Às vezes, é lógico, a frase que está escrita no slide ela já se auto-explica, então a pessoa não precisa complementar com mais nada. Mas é comum que se façam comentários aí com relação ao que está escrito no slide. Aceito combinações de texto, imagens, gráficos, animações, sons e... Opa! Vamos observar isso aí. Um slide permite uma série de coisas. Então, por exemplo, aqui ó, vocês têm o texto básico, tá aí. Vocês têm algumas imagens. É comum que vocês vejam na apresentação aqui dentro da própria aula algumas imagens de apoio, tá? Pode ser imagem de telas de software, pode ser imagens, pequenas imagenzinhas para compor ali o slide. Dá para trabalhar com os gráficos. Esse gráfico envolve duas coisas, tá? Tanto aquele gráfico utilizado em planilhas também, que mostra indicadores, gráfico de pizza, gráfico de linhas, quanto esses pequenos elementos gráficos como essas figuras geométricas aqui azuis e amarelas tem na apresentação de vocês. Entra a parte de animações, tá? Animações são realmente movimentos que dá para inserir. Na nossa apresentação em si não tem, mas dá para fazer. Então, dependendo da situação, é um coach dando uma palestra motivacional. Então é mais comum que se coloque animações, coisa para chamar atenção, mais impactante. Tipo, o texto vem, cai assim na tela, o outro sai para o lado, de repente desaparece. Então isso dá uma dinâmica para uma apresentação. Quando ela precisa desse efeito, então é uma alternativa interessante. Mas não é obrigatório, vocês podem ver que a aula nossa aqui ela segue sem nada desses efeitos, porque não quero que tire o foco da atenção de vocês. Às vezes, isso é realmente para chamar até mais atenção do que a fala da pessoa que está ali apresentando. Sons e vídeos. Então, com isso, você transforma a sua apresentação em algo chamado multimídia. Então, não é só o texto, não é só uma foto parada. Você pode colocar um som ambiente, uma música tocando, ou quando você passa de um slide para o outro, ou quando você aperta certas coisas, ele faz alguns barulhos, tá? Você pode mostrar um pequeno vídeo ou um vídeo inteiro. Tem pessoas que passam filmes inteiros aí na apresentação, nem precisava de apresentação inteira, então era só passar o vídeo e sei lá, enquanto o vídeo está passando, ficar comentando. Mas são situações. É possível que você utilize esse recurso. O importante é que a apresentação eletrônica ela é diferente dos outros tipos de materiais que são estudados nesse curso. Por exemplo, você não vai fazer um texto com norma da ABNT aqui enorme. Por quê? Porque não é essa a intenção. Até o formato do slide é meio inapropriado. Dá para transformar em formato de papel normal? Dá. Mas não é o foco.
nem é foco em imprimir, por exemplo, as apresentações. Então é um pouco diferente a ideia, o contexto todo do uso da apresentação eletrônica. Também você tem que observar que você não vai estar muito preocupado assim com norma da BNT, com organização bonitinha do texto. Como a apresentação ela é meio assim para ter pouca informação e tentar só servir de tópico, então são letras bem grandes, são frases curtas, então não tem nem pontuação porque não é necessário, é opcional porque é compreensível. Eu tenho os tópicos ali na ponta, os marcadores ali para indicar quando começa e acaba uma frase, então fica um pouco diferente. Então, quando você trabalha com uma apresentação eletrônica, você tem que estar pensando um pouco diferente de quando você está fazendo um texto. Tá? Você vai explicar menos coisa para deixar para a apresentação depois trazer detalhes a mais, complementares. Permite a gravação em diferentes formatos. Sim, o padrão para entrega de trabalhos feito de uma apresentação eletrônica, caso seja solicitado, é PPT. Esse PPT é um padrão assim geral aceito e que provavelmente se você tiver que mandar alguma atividade para ser avaliada é o que mais facilmente vai ser aberto para correção. Existe uma variação que é o PPT-X, que é para as versões mais recentes do software, que daí permitem que você grave num formato um pouco diferenciado. Ele acaba até sendo um arquivo menor, então ocupa menos espaço para gravação. Mas não é todo o que aceita. Então o que acontece? O PPT é mais seguro. Existe a possibilidade de você gravar em PDF também. Tá? O PDF é uma opção assim, interessante porque ela é mais padrão ainda, só que ela é bloqueada. Então você gerou um PDF e mandou, quem receber esse material, seja você mesmo ou outra pessoa, é bastante complicado para alterar, principalmente uma apresentação eletrônica. E aí o que acontece? Então, isso faz com que te dê mais segurança no material que você enviou. Só que tem um ponto. Se você mesmo vai apresentar e você vai mandar em PDF para você utilizar lá, não faz muito sentido, porque na hora de apresentar você descobre um erro e fala, nossa, deixa eu arrumar isso aí, mas o PDF não vai deixar você arrumar. Então é interessante que você mande como formato PPT. E se lá não tiver o PowerPoint? Então, o que é mais comum que se faça em apresentações? Grava em 1, 2, 3 discos, pendrive, seja alguma coisa que você possa carregar, e em PPT e PDF. Porque daí, se não abrir o PPT lá porque não tem o PowerPoint, você tem o PDF para abrir. Se você precisar arrumar, aí você tem o PowerPoint, você já levou na versão para poder mexer, sabe? Então tem tudo isso aí. É interessante estar bem precavido, porque às vezes a palestra é num outro lugar separado, às vezes é numa outra cidade, num outro país. E aí? Tem gente que manda até pela web, né? Então, de repente, se precisar, no último caso, você vai lá, abre o seu e-mail, seu sei lá o que, e baixa esse negócio e usa. Então você tem que ser prevenido. Existem alternativas, tá? O PowerPoint é o mais tradicional, é o que gera o PPT originalmente, e o PPT-X também, e que é o mais utilizado. Só que, como já foi dito em outras situações de outros softwares, ele também é pago. Ele faz parte de um pacote lá, o Microsoft Office, e ele tem um certo valor para compra. Aí você vai lá, paga, ele é seu. Existe a alternativa online hoje em dia, que é o Office 365, você paga uma anuidade e vai usando. Aí é como se fosse um aluguel, né? Venceu o contrato, você vai lá, renova, paga de novo e vai ficar mais um ano. E assim vai. Existe o Impress, que é gratuito. Esse caso, eu acho que vale a pena um parênteses aí. Entre o Impress e o PowerPoint, é uma situação diferente da comparação de outros softwares gratuitos e pagos que a gente vem fazendo ao longo desse curso. Por quê? Porque a diferença da qualidade visual do que o Impress oferece e o PowerPoint oferece é bem razoável. Tá? Então convém vocês darem uma olhada nos dois, verem qual atende a necessidade de vocês. Mas é comum que, por exemplo, se eu faço uma apresentação e não coloco esses elementos visuais coloridos aqui e entrego só fundo branco com a letra preta, é aceito. Mas, se for um curso que trabalha com parte visual, pode ser que pela pobreza de detalhes gráficos e visuais você perca a nota. Mas é porque era um requisito daquela disciplina, daquele curso. Tá? Mas no geral, não se preocupa muito com isso. Então o Impress é uma alternativa gratuita. E tem o Google Docs, que você só precisa ter lá um e-mail do Gmail cadastrado, você entra nessa ferramenta e pode usar online. Lógico que você tem que ter a internet funcionando, mas é uma alternativa gratuita e interessante. Pode ser uma boa também. Aqui
visualzinho básico aí, mesma coisa dos demais softwares quase. Tá? Nós temos aqui uma pequena área de trabalho ao centro. Ela mostra como é que vai ficar a aparência de tudo. Você vai encaixando os elementos ali e tal. É bastante diferente. Vocês vão perceber que, como no editor de texto que você vai digitando, ele vai pulando linha e vai descendo. Esse aqui não. São objetos. Então você coloca dentro de um quadradinho uma frase. No outro quadrado você coloca outra frase. Ah, eu quero pôr um parágrafo inteiro aqui. Daí eu quero uma figura. Então é como se você tivesse vários objetos em cima de uma mesa que depois com o mouse você vai puxando para lá e para cá, organizando eles. E aí você tem uma liberdade muito grande para elaborar seus trabalhos e isso faz com que a qualidade gráfica fique muito boa, com uma grande facilidade. Lá em cima tem os menus, né, que podem ser sensitivos assim no sentido de serem adaptáveis, né? Você clica e ele vai trocando os botões nas versões mais recentes. E em softwares mais antigos ou de outras alternativas, quando você clica, desce uma lista de opções. Mas tem os recursos que você precisa, independente da versão. O que muda são detalhes. Quanto mais moderno, ele te dá mais ferramenta. Mas o básico, desde os antigos até os mais atuais, tem. E uma diferença bastante importante é essa parte da esquerda, pessoal. Nessa parte da esquerda, vocês têm tipo uma espécie de um índice, tá? Então, se você tiver uma apresentação com 10 slides, os 10 vão estar pequenininhos ali do lado. E para que isso? Pensaram numa utilidade muito grande para isso. Como não é uma página corrida seguido, são as telas que vão se alternando para a apresentação, de repente você dá uma revisada e fala assim, poxa, mas eu acho que esse assunto ficava melhor antes. Você simplesmente vai lá e troca eles de lugar. É muito prático isso. Então o primeiro slide, não gostei, eu acho que é melhor falar outra coisa antes. Muda ele para segundo, muda ele para terceiro, só puxar. E você vai alterando essa ordem e está tudo certo. É muito prático. Vocês vão ver que provavelmente a apresentação eletrônica é o software mais fácil de aprender dentre os que a gente está estudando assim, de maior tamanho, maior peso, dentro desse mini curso. Na sequência, nós temos aqui a parte dos menus, né, que vocês têm no ambiente de trabalho do PowerPoint. E vocês começam ali pelo menu arquivo, que é tradicional. Aí tem a opção novo, para você começar uma nova apresentação de slides. Ou abrir para você ou dar sequência, ou abrir simplesmente para ver uma apresentação pronta. Salvar e salvar como, lembrando, né, que salvar como é mais seguro. Você escolhe disco, você escolhe pasta e grava sempre conferindo o que você está fazendo. Imprimir, caso você queira passar para o papel. Muita gente pode até pensar, para que eu vou imprimir uma apresentação? Tem pessoas que imprimem a apresentação para poder estudar. Serve como um guia para estudos. Mas tem pessoas que imprimem apresentações para que você possa se orientar até no momento de fazer uma apresentação. Então o PowerPoint ele te permite, por exemplo, imprimir os slides pequenininhos no canto da folha e espaços para anotações do lado. E aí você vai escrevendo as suas anotações para lembrar do que você deve falar complementarmente ao que está escrito no slide no momento de uma apresentação. Então isso é interessante, uma piada, algum fato curioso, alguma coisa assim. Coisas que você até lembra de momento um pouquinho antes da apresentação. O menu página inicial traz ali a parte padrão, que é para ajustar o texto, sua parte de fonte, cores e tudo mais. Tem a organização dos elementos, isso é muito importante, porque como o PowerPoint deixa os elementos soltos, então você às vezes coloca eles e eles ficam se sobrepondo do jeito que você não queria. Então você manda um para frente, outro para trás, aí você vai posicionando e fazendo o seu quebra-cabeça para montar o slide. Muito interessante isso aí. Tem o menu inserir, onde você tem a parte de inserir slide. Cada telinha do slide é separado, não é que nem uma página que vai abrindo automaticamente à medida que você vai enchendo. Então você tem que pedir para colocar um novo slide. Então por ali você faz, mas também você pode fazer pelo botão da direita. Então tem o botão da direita inserir slide e tem o botão da direita duplicar slide, por exemplo. O duplicar é quando você já quer outro igualzinho a esse, só para trocar o título, só para trocar o texto que está no meio, algum ajuste que você vai fazer, mas aproveitando a base que você já tem. O inserir imagem é para figuras, inserir forma para objetos, assim como essas formas geométricas que vocês têm aqui no slide azul, e de repente você quer fazer um triângulo aqui no canto, tal, são formas geométricas que você pode colorir. A parte de gráfico, realmente, como no software de planilha eletrônica, você gerar um gráfico é interessante, porque numa apresentação é interessante você passar dados. Só que você mostrar uma série de números, uma grande quantidade de números, não é uma informação muito rápida, muito prática para uma palestra, você explicar isso aí. Então você coloca um gráfico para dar um parâmetro, uma noção geral, o dólar está subindo, e vai passando uma informação como essa. Link também é uma opção interessante. Você tem um link interno, que é caso você queira fazer um controle dos slides. Eu quero passar do primeiro para o quinto slide, do quinto para o oitavo, do oitavo voltar para o segundo. Dá para você gerar links que fazem isso.
inclusive em formas geométricas, fica aparecendo botões. Você pode também trabalhar com links externos, que seriam, por exemplo, opções que você clica aqui e ele abre um navegador da internet e abre o site direto. Por exemplo, eu quero mostrar um vídeo no YouTube. Você clica, ele abre lá no navegador e você vai fazendo a sua apresentação ficar dinâmica. Além disso, tem as opções para você inserir vídeo e áudio. Então você vai lá, tem um vídeo gravado, você quer passar, tem um áudio gravado, você quer passar. Tem até a opção, de repente, ali de você estar gravando no momento. Tá? Então é bastante interessante esse menu aí. Depois eu agrupei aqui 3 menus que são simples em termos de aparência, mas a importância deles é muito grande, que é design, transições e animações. Design é o que vocês têm aqui, ó. É esse fundo branco, com um padrão de cores em azul e amarelo, que fica sempre se mantendo de um slide para o outro. Então isso é um design. Eu escolho um padrão de cores que ele vai acompanhando todo o desenvolvimento da apresentação. A transição são animações que eu não utilizei aqui, não é o contexto para isso, mas são transições assim, animações que acontecem quando você muda de um slide para o outro. Então eu quero que esse slide vá desaparecendo e daí vem o próximo. Eu quero que ele dê uma piscada e suma e daí o próximo aparece de repente, sabe? Então é a parte de você passar de um slide para o outro. Já a animação, ela se refere a elementos que estão contidos no slide. Então, por exemplo, as letras do título, eu quero que elas vão aparecendo. É um tipo de animação. Então é um ponto mais específico dos elementos que estão contidos dentro do slide. Aí você tem também a parte de apresentação de slides no outro menu, onde você controla, eu quero que comece no primeiro slide. Aí eu quero que o slide vá passando sozinho na parte das configurações ali. Como assim passar sozinho? De tantos em tantos segundos eu quero que ele mude. Professor, mas e daí a pessoa tem esse controle todo da apresentação? Tem pessoas que têm. Ela fala, a cada 2 minutos eu quero que o slide passe sozinho, porque eu quero que passe todos os slides em 30 minutos, por exemplo. E aí eu me viro falar. Então passou um slide, chegou, mudou para o outro. Ele, aí pessoal, então terminando aqui, passando para o próximo slide, vamos falar sobre isso. A pessoa tem esse controle e ela consegue. Mas também se utiliza muito quando você quer transformar o slide num videozinho. Aí você vai pedindo para ele passar sozinho uma mensagem, depois outra mensagem. Dá para fazer isso com o controle automático de passar slide e na hora de gravar. Você grava como um vídeo, tá? Em formato MP4, algum formato que seja para vídeo. E aí você transforma a apresentação num filmezinho. Isso é possível, da mesma forma que é possível também na hora de gravar, como uma sequência de fotos. Ele separa cada slide em uma foto. Também é uma coisa que dá para fazer. O menu revisão para você fazer ajustes de texto, às vezes você digita errado, ele acha para você algumas coisas que você se equivocou ali e inserir comentários. O menu exibir permite que você faça o controle da exibição do visual do slide na tela do computador ali enquanto você está mexendo no PowerPoint. Então o normal é o padrão, mas tem outras opções que você pode escolher. Existe o menu zoom, né, para você ver mais próximo ou mais distante, né, para ver detalhes. E o slide mestre, que é uma opção especial do PowerPoint, onde você trava o formato para um certo modelo e você só pode usar aquilo. Então, por exemplo, eu quero que sempre o texto seja tamanho 14 e a pessoa não pode mudar. Daí, tipo, você transforma em slide mestre para que você já tenha esse modelo, sabe? A pessoa às vezes até consegue mudar, mas no sentido assim de você já deixar tudo padronizadinho. Então, o slide mestre é bom para isso. Mas não é obrigatório. Você pode gerar uma apresentação meio que formatadinha já no tamanho que você quer, no formato que você quer, entrega esse arquivo e a pessoa só ajusta. Também é uma possibilidade. Às vezes, numa atividade, é dado para vocês um slide meio pronto e você tem que fazer a sua personalização. Isso é como se fosse um slide mestre daí. E o menu de ajuda, onde você pode realmente estar elaborando ali perguntas, né, fazendo pesquisas, por exemplo, como inserir uma imagem. Daí ele vai tentar te ajudar com um texto, vai te mostrar quais são as opções que você clica para fazer essa ação que você está querendo. Para encerrar, como que seria um exemplo de slide? Essa própria tela de despedida aqui é um exemplo de slide que eu trago para vocês. Então, o slide é isso. Pouco texto, algumas figuras, algumas cores, se for necessário. Pode ter animação, pode ter som, pode ter vários elementos ali para compor um trabalho interessante e que sirva realmente para complementar uma palestra, uma atividade que está sendo feita. Então eu agradeço o tempo de vocês, espero ter contribuído para o aprendizado e, como sempre, não deixem de estudar.